Olá, está começando a partir de agora o Toda Mulher. E começo com a seguinte pergunta. Você já repetiu comportamentos que não te fazem bem? Te colocam ou te devolvem a situações desastrosas, seja em relacionamentos ou financeiramente? Já se perguntou por que isso acontece? Sigmund Freud, o pai da psicanálise, disse que se tratam de reflexos traumáticos do passado, reprimidos pelo nosso inconsciente, que se manifestam em situações que revivem o trauma. Jacques Lacan, discípulo de Freud, reforçou a ideia ao dizer que é uma forma do inconsciente lidar, reviver e dominar a experiência negativa do passado. Já o método utilizado na constelação sistêmica sugere que certas repetições estão ligadas a comportamentos familiares. É preciso conhecer e tratá-los para que não se repitam. O Toda Mulher está no ar. A convidada do Toda Mulher de hoje é a terapeuta sistêmica Mariela Carneiro. Mariela também é enfermeira com mestrado em microbiologia, especialista em psiquiatria, Master em Programação Neurolinguística, com formação em constelação sistêmica e organizacional e inúmeros outros cursos e workshops na área. Seja muito bem-vinda, Mariela. Obrigada, Márcia. Toda Mulher. E antes de começar a nossa conversa, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Márcia Carvalho, estou sentada no centro do vídeo. Eu tenho a pele clara, estou loira. Eu visto uma calça preta, uma blusa azul e uma sandália bege. Tenho média estatura, estou aqui para conversar com a Mariela. Fique à vontade também para se apresentar, Mariela. Boa tarde, Márcia. Boa tarde a todos. Eu vou me autodescrever. Eu tenho a pele clara, estou trajando uma calça preta, uma blusa preta, um blazer laranja e um sapato verde. Então, Mariela, a gente traz esse tema que ele é muito importante, ele é muito corriqueiro na vida de mulheres, de todas as pessoas, na verdade. E até são fatos curiosos. A gente sempre se pergunta, nossa, por que eu estou repetindo esse comportamento que eu sei que já me fez mal? Por que isso acontece? O que a constelação sistêmica fala sobre isso? A constelação familiar sistêmica, ela fala que a gente não só recebe a cor do cabelo, a cor dos olhos, da pele, da estatura dos nossos antepassados, pai, mãe, avós, bisavós. A gente também recebe outro tipo de informações. Informações como situações de dor, trauma, comportamentos, sentimentos e destinos. E a gente pode se emaranhar e passar a viver destinos que não são nossos, comportamentos repetidos, anteriores, sem perceber isso de forma inconsciente e automática, se a gente estiver fora do nosso lugar de força, como a gente chama. A constelação ela foi traduzida de forma errada, do alemão para o português, e ficou com o nome de constelação familiar. E algumas pessoas associaram a religião, a misticismo, e não tem nada a ver com isso. O termo correto, a tradução correta de constelação familiar é posicionamento familiar. Ela permite que você se encontre, você saiba a posição que está ocupando dentro do seu sistema. E se você está no seu lugar certo, você não tem chance de repetir padrões que não são benéficos para você. Lembrando que a gente pode repetir padrões bons, saudáveis e padrões que não são favoráveis. Então, esse viés de padrões acontece dos dois lados. Assim, são heranças dos antepassados. São heranças que vêm, né, quando você nasce, no sangue, como se viesse na alma da pessoa, digamos assim, não é? Exato. Que no caso não seria a alma, é o inconsciente da pessoa que absorve todas essas experiências dos seus antepassados e traz no seu gene, não é? Seria isso? Ela traz de forma inconsciente. Inconsciente. E ela se transforma em comportamento, emoção e sentimento. E interfere nas nossas relações com as pessoas. A gente começa a trazer, por exemplo, certos comportamentos da nossa família de origem. O que é família de origem? Pai, mãe e irmãos. Que para aquele sistema é funcional, é normal. Mas quando a gente interage com outra pessoa que vem de um outro sistema, de um outro padrão de comportamento, de pensamento, de sentimento, choca. Exato. E aí, às vezes, os sistemas querem interpor sua forma de pensar, de agir, de se comportar, como se esse é certo, o outro é errado, esse é bom, esse é negativo, e assim começam a surgir os conflitos. Então, um dos benefícios da constelação, porque são inúmeros,
resolver conflitos de relacionamento humano, não só na área de familiar, como na área de relacionamento de casal, como na área empresarial e organizacional. Então, a gente recebe essas informações e age de forma inconsciente através delas. Mas somos seres únicos, não é? Numa família com 4 filhos, cada filho tem um comportamento. Eles também recebem essas heranças do passado. E como explica que cada pessoa tem uma percepção de mundo, um comportamento diferente diante desse choque, desse encontro com outras pessoas? Excelente pergunta. Vou pegar o exemplo dos irmãos. A gente vem de um mesmo sistema de pai e mãe e vem de irmãos com comportamentos diferentes. Mas na visão sistêmica, o pai e a mãe vêm agir diferente com cada irmão. E aí que nasce um dos conflitos da família de origem. Os irmãos querem que todos sejam tratados da mesma forma. E nós sabemos que somos seres únicos. E esse tratamento da mesma forma gera conflito e pode ser muito prejudicial para a saúde emocional de cada irmão. Então, a primeira premissa que a gente vai explicando quando vai trabalhando família e conflito entre irmãos e filhos com seus pais é que o filho precisa entender que para a saúde desse indivíduo, ele precisa ser tratado de forma diferente, porque cada filho tem um pai e uma mãe numa época, numa data, num comportamento, numa experiência. Então, isso precisa ser visto. Então, como cada filho tem um pai e uma mãe agindo de forma diferente, isso vai gerar comportamentos diferentes nesses irmãos. E esses irmãos vão ver de forma diferente seus pais. Às vezes eu atendo clientes que dizem assim, minha mãe é desse jeito, ela descreve, meu pai é desse jeito. E aí quando a gente vai tratar com outro irmão, ele diz, meu pai é totalmente diferente, ele é desse jeito e minha mãe é dessa forma. Então a gente tem formas diferentes de interpretar o comportamento, o sentimento de cada indivíduo. E aí que entra na mesma ideia que Freud lá no estudo da psicanálise, ele traz que cada ser é um ser único e absorve o mundo, percebe o mundo com o próprio olhar, não é? Cada um tem uma experiência, uma vivência. E aí, no caso, cada um tem um trauma, às vezes esse trauma ele pode provocar um prejuízo emocional ali no inconsciente que fica reprimido, né? E as pessoas acabam reproduzindo esse comportamento por conta do trauma. E é o que disse Lacan, é o que diz Freud, é o que diz a terapia em si. A psicologia trata muito bem disso. E de que forma identificar, assim, quando pode ser que isso realmente... essa mania de repetir, de fazer a escolha errada. O que a gente está falando, assim, para ser mais claro? Um exemplo de alguém que cresce num lar agressivo e se envolve com uma pessoa agressiva. Ou a exemplo também de um vídeo que eu inclusive vi nas tuas redes sociais de uma pessoa que costuma contratar o mesmo tipo de funcionário, sabendo que aquele comportamento pode trazer um prejuízo. É esse tipo de prejuízo que pode acontecer e como identificar e como mudar isso, Mariela? Tá, então pegando o gancho que quando tu fala sobre as relações de violência, por exemplo... Digamos que uma mulher, ela cresceu de um sistema familiar onde o pai era violento e ela assistia essa violência com a mãe. Onde essa violência não precisa necessariamente ser física, ela pode ser verbal, ela pode ser psicológica. Então ela vai crescendo com aquilo como se fosse normal, é aceitável. Se minha mãe não separou deste homem, ela passou por tudo isso e seguiu, eu vou, de certa forma, achar que isso é normal, comum, no meu inconsciente, é aceitável. Procuro um homem de forma inconsciente que se eu estiver julgando esse pai, ou se eu estiver julgando essa mãe, ou excluindo esse pai, ou excluindo essa mãe, ou vendo de forma muito negativa esse relacionamento desses dois, encontrar um parceiro parecido. Ou chegar a ter um filho com esse parceiro e esse meu filho ser agressivo, inclusive ser agressivo novamente comigo, e eu revivo o trauma da minha infância. Novamente eu passo por violência emocional, psicológica, através de um homem, seja o meu marido ou seja meu filho. Então isso acontece porque é difícil a pessoa perceber dentro de um sistema que existem problemas ali, que aquilo ali não é benéfico, e ela prefere às vezes excluir, tirar aquilo que for negativo, apagar, passar uma borracha, ao invés de tratar o que aquela situação, aquele relacionamento trouxe para ela, porque vai trazer marcas. E aí a gente cresce como adulto, pensa como adulto e imagina da seguinte forma: não foi nada, foi uma bobagem. Se eu não adoeci, teoricamente talvez minha mãe não precisou se separar, não vou olhar para isso.
Só que esquece de que a criança que passou naquela emoção ali, não é essa que está pensando agora como adulto. Então aquele trauma, aquela emoção, aquela carga, aquela descarga está dentro dela. E aí quando ela se relaciona com alguém, ela já pode vir com alguns critérios. Se eu me relacionar com um homem que de repente... De forma inconsciente. De forma inconsciente, exatamente. Se eu me relacionar com um homem que de repente parece que quer mandar em mim, eu não quero. Aí ela vai descartando tantas pessoas, que às vezes ela pode terminar só um exemplo. Ou ela vê um homem levantar a voz, não, com minha mãe foi assim, eu vou fazer diferente, eu vou viver uma vida diferente, e quando se percebe, está vivendo a mesma história. Então ela precisa olhar para esses traumas da infância, não como uma maneira de exclusão, não como uma maneira de vou fazer melhor do que minha mãe, sou melhor do que meu pai, julgamento, exclusões, e o que isso trouxe para mim e o que eu posso aprender. Muito provavelmente, por exemplo, essa mulher que está nesse ambiente, ela não viu estabelecer limites claros da mãe. A mãe não fez esses limites claros. Então, isso não está dentro dela. Esse conhecimento, essa informação de autocontrole, de autoestima, a autopreservação não está instalado nela. E aí ela só termina um relacionamento, termina outro e sempre com o mesmo problema. Pessoas que passam por cima dela, não respeitam ela, não só como parceiro, mas como colegas de trabalho, chefes. Mas isso não tem a ver com esse sistema patriarcal que por séculos, né, colocou na cabeça da mulher que ela está ali em segundo plano, que ela tem que ser aquela mulher quietinha, que ela não pode se rebelar e vem acompanhado de culpa. Acaba que essa educação que as gerações anteriores receberam, elas refletem, né, em muitas gerações. Hoje não, a gente vê uma mudança, né, a gente vê uma busca por romper esse tipo de comportamento. Isso não é reflexo dessa sociedade patriarcal que vem colocando a mulher em segundo plano? A gente tem que ter um certo cuidado quando a gente faz essas análises de uma forma muito generalizada. Sim. Porque, às vezes, a gente pode ir para os extremos. E na nossa Entendi. visão sistêmica, os extremos são perigosos. Então, às vezes, as mulheres vêm de um sistema onde o pai foi muito dominador, e aí elas não se deixam cooperar, ter um relacionamento saudável com o homem, porque ela está embasada naquele meio de que tudo é machismo, tudo é falta de respeito, limite. Ou o contrário. Ela veio realmente de um sistema muito assim, ela vive a mesma história e acha que isso é saudável, e não é. Ela está sofrendo. Consegue perceber que ela está dentro de um ciclo de violência por acaso. Exato, porque ela é normal, é natural, ela viu o pai e a mãe, ela viu a irmã, ela viu os amigos, porque a gente puxa sistemas parecidos com o nosso sistema. Então a gente acha que aquele meio é único, é comum, é normal. Produto de um meio, não é? Exato. Entra na ideia do problema, mas não chega a ser uma regra. Você percebe no seu consultório que mulheres, não é uma regra ela ter passado por isso na família e estar por ali, de repente, passando por um relacionamento abusivo, agressivo. Não é uma regra. Não. Não é uma regra. Acontecem também delas passarem por isso sem que ela tenha vivenciado isso na família. Sim, a gente disse que o que te coloca num padrão de repetição não é o fato em si, é como você interpretou o fato. Então, tem mulheres que vão passar por essas situações, elas vão desenvolver dentro delas aquilo que faltou de pai e mãe, porque os pais, eles não são perfeitos. A gente precisa desmistificar essa ideia de que pais são perfeitos e vão dar tudo aquilo que a gente quer. A gente diz na visão sistêmica que os pais vão dar aquilo que eles receberam dos próprios pais um pouquinho melhor. Só que, às vezes, um pouquinho melhor pode ser muito insuficiente para o filho. A gente tem a tendência de achar que amor é uma listinha que a gente faz e diz assim, se o meu pai cumpriu essa listinha ou minha mãe cumpriu essa listinha, ela me amou. E a pessoa se sente preenchida. Se não cumpriu essa lista, ela vai com um grande vazio para a área dos relacionamentos de casal e espera que um parceiro ou uma parceira preencha esses vazios e fica pesado. Porque vai reforçar um padrão de uma outra pessoa que não vai preencher. E a pessoa pode se tornar exigente, ela pode se tornar triste, depressiva, porque para ela parece que nunca preencheu isso. Então a gente, na constelação, vai trabalhando esses significados que a gente dá ao longo da vida, baseado por essa questão cultural, por essa questão histórica, por essa questão emocional passada por a nossa família. Só a gente lembrando que isso não é um comportamento exclusivo das mulheres, não é? Homens e mulheres, eles passam por isso também. A terapia sistêmica, ela ajuda a fazer essa correção, Mariela? Sim. A constelação, ela permite você ter um diagnóstico, que é um diagnóstico, visualizar uma situação. E quando você visualiza como você está agindo, como você está se comportando, como você está sentindo aquilo, você tem a possibilidade de fazer o ajuste.
Então, o ponto principal desta ferramenta não é só ver, porque só ver não resolve. É ver, tomar a consciência do que está acontecendo e fazer o ajuste. É a mudança a grande diferença. Mas a mudança em si. Algumas pessoas querem fazer algumas ferramentas de desenvolvimento para mudar o outro. E a primeira coisa que a gente desconstrói é que a ferramenta é para você. É para fazer a mudança em você. Você não vai mudar ninguém, né? Não. A gente já sabe disso, a gente não tem essa capacidade de mudar o outro. Mas tem gente que acredita que pode. Se for uma boa esposa e aguentar tudo isso, o outro muda. Se eu vou uma boa filha, o meu pai vai mudar o comportamento, minha mãe vai fazer isso. Isso é uma ideia infantil. Daquelas historinhas tipo, se eu for uma boa criança, eu recebo presente de Natal. Mais ou menos assim, que às vezes as pessoas fazem associações. E vão descobrindo ao longo da prática ou não. Podem terminar a vida delas ainda achando que podem mudar o outro. E a constelação desconstrói isso. E a gente vai falar mais sobre isso já já. Daqui a pouquinho a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa novamente com a terapeuta sistêmica Mariela Carneiro e a gente vai falar sobre também o hábito de financeiramente fazer as escolhas erradas, porque eu acho que é interessante. A gente volta já. Estamos de volta pela TV Assembleia e redes sociais do Parlamento com Toda Mulher. Hoje a nossa conversa é com a terapeuta Mariela Carneiro. Ela é especialista na prática integrativa chamada constelação sistêmica, a constelação familiar. Por meio desse método, ela tem ajudado os pacientes a se conhecer melhor e a virar certas chaves de comportamento que podem ser autodestrutivos. Mariela, a gente estava falando sobre isso no caso de relacionamentos entre homens e mulheres, não é? E financeiramente também, às vezes a gente toma umas decisões que nos atrapalham, atrapalham o nosso progresso enquanto profissional. Essa questão da baixa autoestima, de você não se reconhecer competente, ou então você fazer escolhas erradas porque você acha que não é capaz de chegar àquele lugar, de alcançar aquele lugar, de conquistar aquele emprego. Tem a ver também isso, a constelação sistêmica trabalha isso. Sim. Com os pacientes. O que é? Quais são os motivos? Então, a gente começa com a relação entre pai e mãe, né? Como eu estava falando no bloco anterior, que a forma como eu me relaciono com a minha mãe vai trazer a minha autopercepção do que eu sou capaz ou não que eu sou capaz, do meu merecimento ou não merecimento. E a forma como eu olho para o meu pai, o julgamento que eu tenho dele, pode interferir na questão de ir para a vida, ir para o trabalho, fluir profissionalmente, entender que eu posso lidar com o diferente. Então a gente diz que pai e mãe vai passar informações super importantes que vão atuar não só na área de relacionamento de casal, mas também na área do trabalho, do emprego, da relação com o dinheiro, de ir para o mundo, o que eu vou fazer na minha missão de vida. Então isso está tudo junto, agregado. Então, por exemplo, às vezes a gente vem de um sistema familiar que pais têm a ideia de que tudo tem que vir com muito esforço, tudo dá trabalho, demora e que a gente não precisa estar ali dentro, naquele ambiente. Eu já atendi clientes, por exemplo, que vieram de um sistema familiar com menos recurso financeiro, hoje se encontram num recurso maior, mas trava na hora de falar, trava na hora de se mostrar, por uma coisa chamada lealdade. Se eu vim de um sistema que recurso financeiro era pequeno, onde não tinha espaço de me comunicar, de falar, eu vou para a vida adulta, eu não estou mais naquele contexto, mas eu continuo punindo a criança interna que tem em mim. Eu continuo me limitando, eu continuo achando que eu não mereço estar ali, que a relação de dinheiro não vai fluir na minha vida, eu não tenho espaço para falar. Então, a gente diz que a gente fica recriando os mesmos traumas da infância na vida adulta sem perceber, inclusive com o dinheiro e a relação de trabalho. Então, você está falando sobre essa questão financeira, de fato, a gente ouve muito falar que, inclusive até para a mulher, toda vez que a mulher pensa em ganhar dinheiro, ela é um pouco mais exigente, é mais ambiciosa, as pessoas costumam criticar a mulher por querer progredir, por querer ocupar espaços, por ter essa ambição que seria, assim, é saudável, não é? Você querer viver melhor, melhorar de vida, mas assim, tem toda uma carga negativa quando o tema é dinheiro, como se o dinheiro, você ganhar dinheiro, fosse algo ruim. Isso tem a ver também com isso, né? Tem muita família que acha, tem muita gente que talvez ache que essa busca pelo dinheiro, não é negativa e pode atrapalhar ela em outros pontos. Sim.
Então, como eu falei, a gente recebe informações, então informações comportamentais também da família. Então, às vezes, por lealdade, a gente quer repetir aquele comportamento, aquele pensamento, ou fazer uma grande ruptura. Não tem problema fazer ruptura. Na verdade, o foco é esse, eu tenho que fazer uma ruptura saudável, respeitosa com a minha família de origem. Então, o certo é avançar para a vida, e não eu ficar preso no passado e preso na família de origem. Só que a gente fica com uma coisa chamada má consciência. Será que eu vou ser um bom filho se eu romper? Se a minha mãe não trabalhou e eu agora trabalhar, será que eu vou ser bem vista? Ou o contrário, se minha mãe trabalhou demais e isso trouxe consequências para mim e agora eu quero ficar em casa e cuidando dos meus filhos, isso é prejudicial? Isso é negativo? Então, tem essas referências do passado que interferem no nosso julgamento e no nosso comportamento. Então, a constelação ela vai também desenrolar esses emaranhados. Por exemplo, às vezes a mulher viu a mãe, dona de casa, não estudou e na visão dela ela criou um grande julgamento. Ela romantizou às vezes aquela história. Como? Romantizou aquela história. Às vezes ficou ali no inconsciente. Exato. Algo, minha mãe é uma pessoa assim, talvez melhorou um pouco na vida, aprendeu a ler agora, então eu posso ser um pouco melhor, mas tem aquele limite, aquela barreira. Só posso ir até aqui? Seria isso? Isso, pode acontecer isso, da pessoa não conseguir deslanchar mais porque ela tem uma referência de que se a mãe só chegou até aqui, eu também não vou poder subir muito, ou o extremo também. Se minha mãe não fez dessa forma e eu não concordo, eu julgo, acho muito errada, a pessoa deslancha na vida profissional, mas parece que aí tem uma demissão, aí o dinheiro não fica, acontece desastres, situações que mexem em toda a estrutura financeira. Por quê, Mariela? Por um julgamento que ela tem da mãe. Então ela não consegue sentir a força que a mãe dela teve dentro daquele contexto, e isso interfere. Porque a gente fala que a autoimagem que a gente tem dos pais vai interferir na nossa autoimagem. Então, se eu vejo que meu pai é fraco, minha mãe é fraca, não flui naquilo, eu quero consertar, eu quero melhorar meus pais, isso vai refletir no nosso desenvolvimento, na nossa postura profissional. Então, a pessoa sobe, desce, tem uns desníveis. E também a gente acontece de repetir padrões, lembra de destinos? Uhum. Então, se na família de origem, a cada 2, 3 anos, as empresas familiares quebravam, a pessoa também começa a quebrar a empresa dela. E como quebrar esse ciclo? Ela precisa identificar o que está acontecendo, que a gente vai dizer que lei ela transgrediu. Na visão sistêmica, os sistemas eles não são soltos. Eles seguem uma ordem. E se alguém de um sistema transgride essa ordem, o padrão se repete. Por exemplo, é isso que eu estou falando em relação a pais. Se eu julgo os meus pais e quero melhorá-los, eu sinto pena deles, então eu não vou conseguir focar na minha vida profissional, nos meus filhos, no meu relacionamento, porque eu estou olhando para o passado. Através de um julgamento de pena, me tira do meu lugar de força de filho, que é seguir para frente, e fico lá tentando resolver problema de pai e mãe, de filho, de irmãos. Isso atrapalha eu seguir aqui na frente, fluir profissionalmente, fluir com os meus filhos, fluir com o meu parceiro. Só que existe uma linha tênue, porque quando a gente vai falando isso, às vezes a pessoa generaliza, então eu vou deixar meu pai e não ligar para eles e o que eles estão fazendo. Não é isso. Mas eu preciso seguir. E de forma respeitosa, saindo do sistema familiar, que não é uma exclusão, e indo para um sistema familiar de relacionamento, que é o sistema atual, e fluindo e indo para os outros subsistemas, que é o meu trabalho, é a minha profissão. A gente precisa entender que a gente tem 5 grandes áreas na vida. É o eu mulher, o eu homem, é a minha vida profissional, eu como mãe, se a pessoa já tiver filhos, eu como filha, e eu como esposa, namorada, ou par de alguém. Então, a pessoa precisa transitar nessas áreas. É autoconhecimento, né? Você precisa se autoconhecer para poder separar. Exatamente. E saber que existe essa separação. Porque um dos grandes problemas que a gente encontra quando atende alguns clientes é que isso aqui está tudo junto. Então, a pessoa super focou em ser só mãe. E esqueceu outras áreas importantes, como mulher, como relacionamento. A gente diz que relacionamento tem prioridade. O casal se forma primeiro para depois vir os filhos. E se o casal está bem, os filhos estão bem. E as pessoas invertem isso e dão outros contextos. E aí fazem assim, então está dizendo que a gente não tem que olhar para a criança. Não é isso. Mas tem gente que hiperfoca tanto na criança que acha que não importa se tem briga, se tem discussão, se as crianças estão assistindo tudo isso, as traições, todas essas dinâmicas, que isso não está afetando a criança, mas está diretamente. E aí, às vezes, as pessoas se mantêm num relacionamento que não está saudável e dizem, eu faço isso pelos meus filhos, mas não percebe que ela está ensinando um modelo que ela vai repetir mais para frente. Então, talvez ela não tenha limiar de limite nas relações, por exemplo.
Como romper isso, não é? Você fala que é importante se autoconhecer, não é? Mas numa sociedade que a gente vive que é tão... que pede tanto da gente, não é? Exige tanto da gente, a gente está sobrecarregado, eu digo homens e mulheres, e o dia tem 24 horas, e você precisa descansar, você tem os relacionamentos, você tem os problemas, tudo. Como parar para conseguir perceber e se perceber dentro desse contexto tão exigente? É necessário, a gente sabe que tem a ver com saúde mental, não é? A gente tem que cuidar da nossa saúde mental para poder administrar essas áreas da nossa vida, para poder conseguir equilibrar. É um desafio muito grande, não é? Sim, e aí eu vou responder como eu percebo isso, como eu quebro esse padrão. Então vamos utilizar a constelação como uma ferramenta de consciência e visualização. Digamos que tu chega para mim e fala: Mariela, eu estou tendo um problema de relacionamento de casal, eu já tenho filhos, eu tenho marido, mas eu não consigo entender. Eu fico repetindo uns padrões dentro desse contexto, meu marido, eu, meus filhos, que não está saudável. Aí eu te convido, vamos conversar, a gente faz um atendimento individual primeiro e a gente vai para a constelação. Então, eu peço que você sente do meu lado. Eu digo: Márcia, nós vamos olhar o seu sistema familiar. Vamos começar então pelo teu sistema atual, que é onde tu está trazendo o tema para mim. Então, vamos escolher um representante para você, um representante para o seu esposo. As pessoas são escolhidas de forma aleatória por você para representar você e seu marido. E eles não sabem o que tu está constelando, não sabem nada da tua história, eles não podem saber. Porque a constelação ela não é um trabalho de julgamento e consciência, é um trabalho de corpo. Então, a pessoa se coloca na minha frente, eu dou o nome completo de quem ela representa, no caso, o teu nome, aí, o nome de um marido, e eu digo assim: siga seus movimentos, e eles relaxam como se fosse uma folha em branco. E eles começam a receber essas informações do campo da pessoa, e eles vão começar a trazer o jeito como ele te olha, como tu olha para ele, como tu se comporta com ele, as emoções que tu tem sobre ele. Então é como se tu estivesse assistindo o vídeo da tua vida. E tu vai percebendo: eu realmente estou distante dele, olha como eu estou virada de costas aqui. Não, realmente a gente está disputando por poder. Olha como eu levanto meu queixo e a ponta dos meus pés. A linguagem corporal, ela aparece ali. Na constelação. Entendi. Exato. Os representantes, eles não vão usar exatamente falas. Eles vão trazer através do corpo, da linguagem corporal, o que está acontecendo ali. Muitas são fáceis de ser percebido pelo cliente, ele consegue fazer aquela leitura. Outras vezes o constelador dá uma ajudada nessa leitura. Não é que ele vai interpretar pelo cliente, mas ele toma cuidado para perceber se o cliente está percebendo exatamente o que o campo está mostrando, porque a gente tem uma tendência a fazer uns ajustes para combinar com aquilo que a gente acredita ou para combinar com uma certeza. Então, vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa foi deixada pelo pai e aí vê na constelação o pai de costas e diz: está vendo? O pai não me ama, está de costas aqui. E aí quando a gente vai mexendo, mostrando para o cliente, não é que ele não ama aquele filho, mas é porque se esse homem teve um relacionamento complicado com essa mulher e não terminaram bem, logicamente isso vai influenciar na dinâmica de como ele olha esse filho. Aí a pessoa vai dizer: mas eu passei por isso e ele olha muito bem para o meu filho. Aí tem um segundo fator que interfere: o relacionamento desse homem com o pai dele. Então, um homem que veio de um bom relacionamento de término com a parceira anterior e uma boa relação com o pai, ele vai tratar, ele vai agir de forma diferente de um homem que terminou de uma forma complicada com uma mulher, com exclusão, com julgamento, com agressão, etc. Ou que veio também de um relacionamento complicado com o pai, que ele também não tem uma referência saudável de pai. Então, isso também vai interferir. Então, a constelação vai mostrar que não é que não tem amor, mas é porque aconteceu tanta coisa que você não está olhando. E nesse momento da constelação, tu tem a oportunidade de olhar, entender e mudar a tua postura. Interessante. O relacionamento à vida é algo tão complexo. Nós somos seres bastante complexos. Inclusive, a constelação é algo... Tem esse tipo de tratamento, de método. Tem recebido algumas críticas. A gente acredita que é natural que haja esse tipo de crítica. Inclusive, o Conselho Federal de Psicologia, ele tem suas restrições a respeito, mas é importante falar sobre algo que é a escolha do profissional. E qual que seria o conselho para você que está atuando na área, que tem formação na área, o teu conselho para as pessoas que, de repente, se interessam pela constelação familiar, constelação
familiar ela é permitida pelo Ministério da Saúde, é reconhecida. E qual que é o teu conselho no que diz respeito ao atendimento? O que você diria para as pessoas que têm interesse em utilizar o método e buscar, né, melhorar pontos que são negativos na vida? Então, a constelação ela cresceu de uma forma muito rápida. Então, ela está mais ou menos há 25 anos, se expandindo, né? Chegou no Brasil na década de 90, teve uma grande expansão em 2011, foi para a área judiciária, ela foi para as práticas integrativas. Só que muitos profissionais não acompanharam aquele ritmo, aquele conhecimento, então a população ela ainda está conhecendo ela. É como se um estranho chega nessa sala. Tem pessoas que vão convidar ela para conversar, vão tratar bem, vão querer conhecê-la, e tem pessoas que vão julgá-la, se afastar e falar mal. Como tudo novo que chega, a gente precisa ter um tempo para assimilar. A questão é que não teve esse tempo de assimilação. Muitos profissionais, como em qualquer área, não só da área da constelação, fazem algumas formações de tempo muito pequeno, leem pouco, praticam pouco, trabalham pouco tempo na área, isso vai interferir na condução. Então, o que aconteceu foi que os profissionais com não muita experiência fizeram algumas coisas perigosas, porque a gente diz que a constelação é como se fosse um bisturi. Na mão de um profissional com grande habilidade, ele salva vidas. Na mão de um profissional que pode fazer imperícia, tratar de uma forma errada, um comportamento complicado, ela pode danar aquele cliente. Então, houve pessoas, sim, que sofreram esses danos, mas não pela técnica em si, mas quem trabalhou com a técnica. Então, o que eu sempre recomendo não é que procure um bom profissional, procure um excelente profissional. Exato. Porque você está tratando de você está tratando da sua família, você está tratando da sua empresa, do seu relacionamento de casal, que é importante, dos seus filhos. Então, você tem que acompanhar isso. Quem é o profissional que eu estou buscando para mim? Quais são as referências que ele tem? O que ele já fez? Há quanto tempo estuda? Há quanto tempo atua? E também observar que existe o lado do cliente também. Porque a gente diz que a ferramenta da constelação ela pode ser para todo mundo, mas nem todo mundo é para ela. Exato. Tem algumas pessoas que esperam que a constelação, assim como qualquer outra ferramenta, faça por ela. Ah, eu vi, resolve ali para mim. E não funciona assim, tem de uma transferência. A psicanálise tem isso, não é? Você tem aquele primeiro contato com o analista, com o terapeuta, mas às vezes você não consegue, não é? O paciente e o especialista, eles não conseguem fechar aquele entendimento, aquela intimidade necessária para que o tratamento flua, não é? Já existe esse cuidado também, que são as sessões primárias antes da terapia, para entender se você consegue fazer o que eles chamam de transferência, não é? Aquele atendimento que é a transferência, que significa que sim, vai dar certo, eu vou conseguir me abrir com você, a gente vai conseguir buscar o tratamento para isso que eu estou sentindo, e nem sempre é imediato, não é? Às vezes é um tratamento longo. E fala pra gente qual que é teu contato, como é que a gente faz para conhecer teu trabalho, as pessoas que acompanham Toda Mulher pelas redes sociais. Eu tenho uma rede social, um Instagram, onde eu desenvolvo esse trabalho e coloco lá para as pessoas acompanharem sobre isso. Eu faço atendimento online e presencial, então a pessoa não precisa se restringir a morar em São Luís do Maranhão para poder ter esse atendimento. Tem uns workshops também, trabalho com masterclass, inclusive eu estou desenvolvendo 2, que já é a 3ª turma, destrave a sua relação com seus pais, trabalhar essa dinâmica com a família de origem, e a outra que também trabalha as feridas da infância, perceber que elas existem e como eu vou tratá-las. Além da pessoa poder também escolher um tema pessoal, um tema profissional e trabalhar de forma individual comigo. É isso aí, muito obrigada mais uma vez. O Toda Mulher de hoje fica por aqui. E eu deixo a seguinte mensagem, aliás, a gente deixa a seguinte mensagem: se conheça, se perdoe e se ame. Acompanhe a reprise do Toda Mulher em nossa programação e também pelas redes sociais da TV Assembleia. Obrigada e até o nosso próximo encontro.